Na superfície, o sistema de rodovias interestaduais dos Estados Unidos pode parecer nada mais do que uma vasta série de estradas pavimentadas com várias faixas medianas, viadutos e rampas de entrada e saída. Mas essa infraestrutura aparentemente simples é uma rede de estradas de 46.876 milhas, que começou com uma perigosa viagem de carro pelo país em 1919, décadas de batalhas legislativas pelos estados, e até ajudou a escrever a história de um dos presidentes mais famosos da América. Então, enquanto o asfalto pavimentado raramente é chamado de emocionante, a notável história escondida atrás das estradas da América incorpora um tipo de brilho discreto em sua escala pura, execução e consequências de longo alcance para a América. 3 lentes através das quais veremos o gênio do sistema de rodovias interestaduais no vídeo de hoje. Apertem os cintos e aproveitem a viagem. Então, por que a construção do sistema de rodovias interestaduais é frequentemente chamada de empreendimento monumental? Afinal, não é como se fosse a primeira rede de rodovias já construída, certo? A resposta está em sua escala, inovação em engenharia e complexidade econômica e logística. Para entender o quão desafiador esse projeto foi, tudo o que você precisa saber é que o custo estimado original do sistema era de 25 bilhões de dólares, e era esperado que fosse construído ao longo de um período de 12 anos. O custo final aumentou para 114 bilhões de dólares, equivalente a 618 bilhões em 2023, e levou quase 30 anos adicionais para ser construído. Fale sobre um grande empreendimento. Para entender como o projeto passou de 25 bilhões de dólares para 114 bilhões de dólares e de 12 anos para 39 anos, devemos fazer uma viagem por todo o desenvolvimento do sistema de rodovias interestaduais, desde quando a ideia dessa maravilha da engenharia foi concebida pela primeira vez até quando a construção foi finalmente declarada completa. O conceito mais antigo para um sistema de rodovias interestaduais de alta velocidade remonta a quase a mesma época da própria indústria automobilística, 1898. Na verdade, essa indústria é a própria razão para o impulso no desenvolvimento de redes rodoviárias eficientes. No entanto, para alguns, essa não era a única razão para o projeto. Para Thomas McDonald, um engenheiro civil e político de Iowa, também era pessoal. Quando menino, McDonald trabalhou na loja de grãos e madeira do pai, onde presenciou em primeira mão os efeitos devastadores das más condições das estradas. As colheitas dos agricultores apodreceriam antes de chegarem ao mercado e os envios de madeira seriam atrasados ou perdidos devido às estradas inadequadas. Por isso, McDonald fez de sua vida uma missão para trazer uma vida melhor para as comunidades rurais, defendendo o desenvolvimento de um sistema rodoviário robusto e eficiente. Em 1913, McDonald foi nomeado engenheiro-chefe da recém-criada Comissão de Rodovias de Iowa. Nessa função, trabalhou junto a Logan Page, diretor de estradas públicas, e a Associação Americana de Oficiais de Rodovias Estaduais, para obter apoio à Lei Federal de Auxílio Rodoviário de 1916. Embora essa lei fosse um passo na direção certa, os 75 milhões de dólares em dinheiro federal alocados para a construção de estradas ainda eram insuficientes para a visão ambiciosa que McDonald tinha em mente. Contudo, menos de um ano após a visão de McDonald ser colocada em prática, juntamente com tudo que a Lei Federal de Auxílio Rodoviário de 1916 simbolizava, isso perdeu relevância, visto que os Estados Unidos oficialmente se juntaram à Primeira Guerra Mundial. Como resultado, a maior parte dos recursos e atenção para o projeto foram desviados do desenvolvimento de infraestrutura para o esforço de guerra. Claro, isso também incluiu o trabalho dos fabricantes de automóveis dos Estados Unidos que mudaram sua produção para apoiar as necessidades militares, deixando pouco espaço para avanços em qualquer outra área. Naturalmente, a situação mudou quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim. Os fabricantes de automóveis voltaram a produzir carros. E eles voltaram com força total. Tome a Ford, a principal montadora de veículos dos Estados Unidos, como exemplo. Em 1918, o último ano da Primeira Guerra Mundial, a Ford produziu 435.898 carros. No ano seguinte, esse número quase dobrou, chegando a 820.445.
Essa figura, por sinal, era quase 4 vezes o número de carros que a Ford produziu em 1913, antes do início da Primeira Guerra Mundial. 202.667 carros. Essa quantidade de carros também deve indicar que a propriedade de carros nos Estados Unidos também disparou. Em 1913, havia cerca de 1.190.000 carros de passageiros registrados no país. Em 1919, havia 6.679.000 deles. E ainda assim, 90% das estradas dos Estados Unidos eram somente caminhos de terra. No entanto, não foi até a caravana do Corpo de Transporte Motorizado do Exército explorar o que os oficiais dos Estados Unidos realmente entenderam o péssimo estado de sua infraestrutura. A caravana do Corpo de Transporte Motorizado do Exército integrava as caravanas motorizadas transcontinentais de 1919, que visavam avaliar a viabilidade do transporte motorizado de longa distância para a logística militar. Esta caravana partiu de Washington, Distrito de Colômbia, ou mais precisamente, da elipse da Casa Branca, às 11h15 da manhã. Em 7 de julho de 1919, com destino a São Francisco. Às 12h30 da tarde, o comboio cruzou para Maryland, mas já havia experimentado pelo menos 2 incidentes com veículos no comboio. Com cada dia que passava, esta expedição para o oeste avançava mais 40, 50 ou 60 milhas. No dia 22 de julho, após lutar através da lama profunda em Ohio e Indiana, o comboio cruzou o rio Mississippi em Clinton, Iowa. Uma vez do lado oeste do rio, o pessoal militar no comboio percebeu rapidamente por que se aventurar para o oeste em um carro motorizado era considerado uma ideia absurda na época. A chuva em Nebraska deixou as estradas de terra escorregadias, derrubando 25 caminhões em um fosso. Utah só trouxe mais desespero com seus pântanos de sal que atolaram praticamente todos os veículos, exigindo esforços quase sobre-humanos para desatolá-los. Foi apenas quando o comboio chegou à Califórnia que viu novamente o pavimento. Após uma noite em Oakland, Califórnia, o comboio foi carregado em uma balsa e atravessou a Baía de São Francisco. Uma vez do outro lado, o comboio finalmente completou sua jornada passando pelas ruas de São Francisco em 6 de setembro de 1919, marcando o fim de sua extenuante travessia pelo país. E extenuante pode até ser um eufemismo. Se você fizer as contas, perceberá que a viagem de Washington, Distrito de Colômbia, até São Francisco levou 62 dias. Hoje levaria aproximadamente 42 horas. Para piorar a situação, o comboio usou quase todas as suas horas acordado dirigindo. Isso significa que as estradas da época permitiam que este comboio viajasse a uma velocidade média de 5,65 milhas por hora, um rastejar torturante que parecia mais um pesadelo em câmera lenta do que uma viagem pelo país. Este pesadelo também aposentou 9 dos inicialmente 81 veículos que partiram na jornada, com suas estruturas e rodas sucumbindo à tensão implacável das estradas impiedosas da América. De 24 oficiais, 15 dos observadores do Departamento de Guerra dos Estados Unidos e 237 soldados alistados não completaram esta jornada, sendo feridos no processo. Esses números poderiam ter sido facilmente maiores, já que houve impressionantes 230 incidentes rodoviários ao longo da jornada de 3.000 milhas. Não é preciso dizer, o relatório foi enviado para Washington, Distrito de Colômbia. Não foi nada menos que uma condenação severa da infraestrutura rodoviária da nação. O único aspecto positivo é que este evento serviu como catalisador para a criação de um sistema rodoviário. Acredite ou não, décadas se passariam antes que medidas concretas fossem tomadas para lidar com as deficiências expostas pelo comboio do Corpo de Transporte Motorizado do Exército de 1919. O problema era que a responsabilidade pela construção de rodovias era deixada para os estados individuais, e os estados individuais tinham seus interesses e necessidades individuais. Por exemplo, por que Iowa construiria uma rodovia para conectar Illinois a Nebraska, quando suas próprias necessidades de infraestrutura eram urgentes e os interesses locais tinham precedência? Os dias mais sombrios da Grande Depressão foram necessários para que reformas abrangentes na infraestrutura rodoviária da nação fossem implementadas. Em 1938, o presidente Franklin D. Roosevelt entregou a McDonald, que agora era o diretor de estradas públicas, um mapa desenhado à mão dos Estados Unidos, contendo 8 corredores de superestradas.
O objetivo era claro: estimular o crescimento econômico e unir a nação através da construção de uma rede de estradas, inaugurando uma nova era de infraestrutura. A primeira descrição formal do que se tornaria o sistema de rodovias interestaduais veio em 1939 pelas mãos de Herbert S. Fairbank, o chefe da divisão de informação do Bureau de Estradas Públicas e braço direito de MacDonald. Esta descrição fazia parte do Relatório de Estradas com Pedágio e Estradas Gratuitas de 1939, que delineou a visão e o quadro para uma rede nacional de rodovias projetada para transformar a infraestrutura e a economia da América. Mas mais uma vez, uma guerra global interveio. Desta vez, a Segunda Guerra Mundial. Por mais terrível que essa guerra tenha sido, ela inadvertidamente estimulou planos para desenvolver os sistemas de rodovia dos observadores do Departamento de Guerra. Lembra-se de como o comboio do Corpo de Transporte Motorizado do Exército de 1919 foi um inferno para seus participantes, mas consolidou a necessidade de uma rede nacional de estradas? A Segunda Guerra Mundial introduziu ao pessoal militar dos Estados Unidos a um sistema de rodovias altamente avançado, que se tornaria a inspiração para o próprio sistema de rodovias interestaduais dos Estados Unidos, a rede Autobahn da Alemanha. Curiosamente, uma pessoa estava presente em ambos os eventos importantes, usando suas observações para promover mudanças mais tarde. Futuro presidente Dwight D. Eisenhower. Durante o Corpo de Transporte Motorizado de 1919, Eisenhower, então tenente-coronel, foi designado como observador para a missão. A Segunda Guerra Mundial o viu assumir um papel crucial como comandante supremo das forças aliadas na Europa. Durante sua estadia, ele apenas elogiou o sistema rodoviário construído pela Alemanha no pré-guerra. Em suas memórias presidenciais, ele escreveu, citação, "Durante a Segunda Guerra Mundial, eu vi o sistema superlativo da Autobahn alemã, as rodovias nacionais que cruzam aquele país", fim de citação. Este sistema foi crucial para a vitória dos aliados, permitindo que movessem tropas, equipamentos e suprimentos com velocidade e eficiência inéditas. Também permitiu a formação do famoso Red Ball Express, um sistema de comboio de caminhões que entregava suprimentos vitais para as linhas de frente com uma velocidade notável, destacando o papel crucial de uma infraestrutura bem desenvolvida na logística de guerra. No seu auge, o Expresso operava 5.958 veículos, transportando cerca de 12.500 toneladas de suprimentos por dia. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiram como uma superpotência global. Em 19 de novembro de 1945, Eisenhower foi empossado como o novo chefe do Estado-Maior do Exército. 5 anos depois, em 19 de dezembro de 1950, ele se tornou o primeiro comandante supremo aliado para a Europa na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Menos de 2 anos depois, em 4 de novembro de 1952, ele venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos por uma grande margem, surfando uma onda de apoio público e prometendo trazer sua experiência militar e visão para a política doméstica. Uma de suas prioridades? Rodovias. Apesar de Eisenhower conquistar vitória após vitória em sua carreira, as estradas dos Estados Unidos continuaram inadequadas. Ainda era necessário um planejamento substancial, e a maior parte de 10 dias para viajar de uma costa à outra, estava claro que algo finalmente tinha que mudar. Mas houve mais um evento que iniciaria a construção real do sistema de rodovias interestaduais: a detonação da bomba de hidrogênio pela União Soviética em 1953. Este evento enfatizou a necessidade de uma mudança. Com a detonação da bomba, que produziu um rendimento de 400 quilotons, a União Soviética demonstrou que poderia desencadear um poder nuclear devastador, numa escala anteriormente inimaginável. Esta nova realidade de imensa capacidade destrutiva, aliada ao governo instável após a morte de Joseph Stalin, destacou a necessidade de uma rede de transporte robusta e eficiente para garantir uma mobilização rápida, evacuação e resposta eficaz em caso de crise. Afinal, estamos falando de um país onde 79% das pessoas acreditavam que uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética era iminente, o que os levou a construir abrigos contra bombas, estocar alimentos e se preparar para o pior. Então, a Guerra Fria
e especificamente a detonação da bomba de hidrogênio, em 1953, foi o terceiro e último catalisador que impulsionou os Estados Unidos a entrar em ação. Em 1954, Eisenhower nomeou o tenente-general Lucius Clay, que foi fundamental para o sucesso logístico após a invasão do dia D na Normandia, como chefe do Comitê Consultivo do Presidente sobre o Sistema Nacional de Rodovias. Este comitê, que ficou conhecido como Comitê Clay, solicitou US$100 bilhões em fundos federais ao longo de 10 anos, equivalente a US$1 trilhão e 13 bilhões hoje, para construir um vasto sistema de rodovias interconectadas. Este plano ambicioso foi baseado em 4 pontos. Número 1. Segurança. Segundo o Comitê Clay, 36 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito causados por estradas inadequadas. Segundo, o custo de propriedade do veículo. Devido às estradas mal conservadas, a propriedade e o reparo de veículos estavam se tornando cada vez mais caros. Número 3. Segurança nacional. A ameaça nuclear iminente exigia uma rede de transporte eficiente e confiável para facilitar as evacuações de emergência das cidades. O comitê focou em grandes cidades e áreas urbanas, afirmando que a rápida melhoria do sistema interestadual completo de 40 mil milhas, incluindo as conexões urbanas necessárias, é vital como medida de defesa civil. E número 4. Economia. O comitê ressaltou que um sistema rodoviário moderno impulsionaria o crescimento econômico. Em fevereiro de 1955, Eisenhower encaminhou essa proposta ao Congresso, e o mapa conceitual de 1947 pelo Bureau de Registros Públicos e o sonho de muitos americanos estava finalmente prestes a se tornar realidade. Um ano depois, em 29 de junho de 1900, alocando US$25 bilhões para a construção de 41 mil milhas de rodovia. Ao contrário da abordagem 50-50 anterior que falhou espetacularmente, o governo agora era responsável por fornecer 90% do custo dessas rodovias interestaduais, obtendo o dinheiro necessário ao aumentar o imposto federal sobre o gás. Curiosamente, 3 estados reivindicaram a honra de ter os primeiros segmentos interestaduais. O primeiro é o Missouri. A Comissão Rodoviária do Missouri concedeu o primeiro contrato para construir a rodovia interestadual ao longo da famosa Rota 66 no condado de Laclede, agora designada como Rodovia Interestadual 44. No entanto, a construção real começou primeiro no condado de St. Charles, na Rota 40, nos Estados Unidos. O número 2 é Kansas. Conforme os funcionários do estado, a construção preliminar de um trecho da rodovia iniciou antes mesmo da assinatura do Ato Federal de Ajuda Rodoviária. No entanto, é a seção concluída da Interestadual 70 que o estado marcou como o primeiro projeto concluído sob as disposições do Ato de 1956, e o número 3 é a Pensilvânia. Eles afirmam ter o segmento mais antigo concluído do sistema interestadual, a Pennsylvania Turnpike, que era referida como a maior rodovia do mundo. Uma parte de 162 milhas desta rodovia, agora designada Interstate 70 e Interstate 76, foi inaugurada em 1º de outubro de 1940, entre Irving e Carlisle. Mas onde as primeiras rodovias foram oficialmente abertas era apenas uma questão de orgulho estadual. O que importava em uma escala maior era que uma rede unificada e eficiente de estradas finalmente estava em andamento. Infelizmente, essa rede não seria concluída por décadas. No final dos anos 60, apenas 25 mil milhas das 40 mil propostas foram construídas, mas o orçamento já era o dobro da estimativa de 1956. No entanto, como o que seria o sistema de rodovias interestaduais já estava se provando um investimento genial, os custos foram considerados um sacrifício válido pelos imensos benefícios que prometia. Em 1966, 2 expansões interestaduais foram iniciadas para melhorar o comércio com o Canadá e o México. Hoje, esta interestadual, número 69, existe em vários segmentos separados, incluindo peças nos seguintes locais: Laredo, Texas, Pharr, Texas, Brownsville, Texas, Corpus Christi, Texas, Houston, Texas, noroeste do Mississippi e Memphis, Tennessee.
No entanto, o objetivo a longo prazo é estender a rota da rodovia de Tamaulipas, México, até Ontário, Canadá. A Interestadual 11 vai melhorar a conectividade entre Phoenix, Arizona e Las Vegas, Nevada, preenchendo a lacuna existente. Em 1974, Nebraska tornou-se o primeiro estado a completar toda a sua parte do sistema interestadual ao dedicar a peça final da Interestadual 80. 5 anos depois, a seção final da Interestadual 5, que vai do Canadá até o México, foi concluída perto de Stockton, Califórnia. Esta rodovia também se tornou a primeira autoestrada contígua a conectar esses dois países norte-americanos. Marcos semelhantes e enormes continuaram a surgir nos anos seguintes. Em 1986, a seção final da Interestadual 80, de costa a costa, foi dedicada na borda oeste de Salt Lake City, Utah. Com isso, a Interestadual 80, que se estende de São Francisco, Califórnia, a Teaneck, Nova Jersey, tornou-se a primeira autoestrada contígua a conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Na época, também era a autoestrada contígua mais longa do mundo. Hoje, com 2.900 milhas, é a segunda maior rodovia interestadual dos Estados Unidos. No início dos anos 1990, quase as inteiras 45 mil milhas do sistema de rodovias interestaduais estavam completas. As últimas seções notáveis foram as seguintes. A última seção da Interstate 10, ligando Santa Mônica, Califórnia, a Jacksonville, Flórida, foi finalizada em 10 de agosto de 1990. A seção final da Interstate 90, de Seattle, Washington a Boston, Massachusetts, concluída em 12 de setembro de 1991, e a seção final da Interstate 70, passando pelo Glenwood Canyon, no Colorado, concluída em 14 de outubro de 1992. Essa última seção, em particular, é considerada uma maravilha da engenharia, pois navega pelo terreno traiçoeiro do Glenwood Canyon, onde existe pouco espaço para erros. Este desafio foi superado construindo até 40 pontes e numerosos túneis, o que tornou este trecho de 12 milhas e meia uma das rodovias mais caras das rodovias rurais dos Estados Unidos por milha. Na época, a construção desta seção custou 960 milhões, ajustados pela inflação. Ao fazer as contas, você perceberá que isso significa que uma única milha desta seção custou mais de 75 milhões de dólares para construir. Esta foi apenas uma das seções que contribuiu para a colossal alocação de orçamento, que ultrapassou as estimativas originais de 25 bilhões de décadas antes do sistema de rodovias interestaduais ser oficialmente concluído. Quando o projeto começou, uma milha custava apenas 8 milhões e meio para construir. No entanto, devido ao aumento dos custos de mão de obra e ao aumento dos preços dos materiais, o custo por milha disparou para mais de 34 milhões por milha para as seções mais simples. Mesmo com esses enormes custos, protestos de cidadãos e outros desafios avassaladores, o sistema de rodovias interestaduais foi finalmente declarada concluída em 1992. Mais de 2 décadas após a morte de Eisenhower. Mas por que dizemos declarada concluída e não concluída? Bem, porque tecnicamente ela não foi concluída. Ainda existiam trechos que não estavam completamente de acordo com os padrões federais e 2 rodovias originais, a Rodovia 95 e a Rodovia 70, que não eram contínuas. A primeira se tornou contínua em 2018, enquanto a última permanece como a única rodovia descontínua. O motivo? Não há uma interconexão direta com a Pennsylvania Turnpike na extremidade leste da concorrência, perto de Breezewood, Pensilvânia. Inicialmente, o financiamento era o obstáculo para preencher essa lacuna, mas agora, a oposição local está impedindo qualquer proposta para solucionar a questão. Mas para entender completamente a enorme escala do maior projeto de infraestrutura já realizado pelos Estados Unidos, precisamos olhar mais de perto para o segundo aspecto de seu gênio, a pura magnitude do produto final. Como mencionamos, o sistema de rodovias interestaduais tem 75,4 quilômetros de comprimento. Para colocar essa figura em perspectiva, tudo o que você precisa saber é que a inspiração por trás desse sistema, a Autobahn alemã, tem pouco mais de 8.000 milhas de comprimento. Embora alguns países tenham sistemas rodoviários mais longos, como a China, que possui 110.000 milhas de rodovias, o sistema de rodovias interestaduais continua sendo um dos sistemas rodoviários mais bem conectados e abrangentes do mundo.
A maior rodovia interestadual dentro desse impressionante sistema é a Interstate 90, de leste a oeste, de Boston, Massachusetts a Seattle, Washington, medindo pouco mais de 3.000 milhas. Com esse comprimento, o Interestadual 90 está entre as 25 rodovias mais longas do mundo, com o primeiro lugar indo para a rodovia Pan-Americana, abrangendo 19.000 milhas de Prudhoe Bay, Alasca, até Ushuaia, Argentina, na América do Sul. No entanto, devemos notar que há uma interrupção de 60 milhas na rodovia no Darien Gap, exigindo o uso de uma balsa para continuar sua jornada. Quanto à direção norte e sul dos Estados Unidos, a rodovia mais longa é a Interestadual 95, abrangendo 1.908 milhas da fronteira canadense perto de Holton, Maine, até Miami, Flórida. A Interestadual 95 também atende ao maior número de estados, incluindo Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Washington, Distrito de Colômbia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Maine. Outras realizações impressionantes incluem Nova York, com o maior número de interestaduais em um único estado, consistindo em 32 rotas diferentes. Illinois, com o maior número de interestaduais primárias dentro de um único estado, com 13 rodovias primárias e 11 rodovias auxiliares, cobrindo quase 2.249 milhas, e Texas, com a maior quilometragem interestadual dentro de um único estado, com 3.233 milhas em 17 rotas diferentes. A partir de 2022, as interestaduais rurais representam quase 275 bilhões de milhas de veículos anuais de viagem, enquanto as urbanas acomodam 559 bilhões e 190 milhões. Isso é um pouco mais de um quarto de todas as milhas de veículos percorridas nos Estados Unidos. Embora essa figura seja impressionante por si só, ela se torna ainda mais indicativa da importância do sistema de rodovias interestaduais quando você considera que esse sistema representa menos de 1% da rede rodoviária total nos Estados Unidos. Falando da importância do sistema de rodovias interestaduais, vamos olhar para a maior parte de seu gênio, o impacto deste sistema monumental na sociedade americana. Se você quiser entender a importância do sistema de rodovias interestaduais imediatamente, você só precisa ouvir uma coisa. O sistema de rodovias interestaduais é possivelmente o melhor investimento que os Estados Unidos já fizeram. Vamos explicar por quê. Veja, os Estados Unidos são o país mais único do mundo em termos do número de estados que abrange. 50, para ser exato. Nenhum outro país tem tantos estados. Dada a vastidão e diversidade desses estados, uma rede de transporte eficiente, confiável e extensa é essencial. Alcançar tal sistema nos Estados Unidos tem muito mais importância do que construir uma rede similar em nações grandes, mas menos diversas como Austrália, Brasil, Canadá, China e Rússia. Embora construir tal sistema em um país tão descentralizado seja um sucesso por si só, a consistência do sistema de rodovias interestaduais o eleva a um nível ainda maior de realização. Os estados dos Estados Unidos podem diferir em governos, leis e culturas, mas suas rodovias são quase todas construídas da mesma maneira. Isso foi possível graças a um simples documento de 8 páginas intitulado Uma Política sobre Padrões de Design, Sistema Interestadual. Aqui estão alguns dos principais padrões que todas as interestaduais devem seguir. Número 1. Todas as interestaduais devem ter acesso controlado, que se refere à restrição de pontos de entrada e saída para intercâmbios designados, garantindo um fluxo de tráfego suave e ininterrupto. Número 2. Deve haver barreiras físicas ou faixas medianas entre as pistas de tráfego que se aproximam para prevenir colisões e aumentar a segurança. Número 3. As interestaduais devem ter um número mínimo de faixas, normalmente 2 em cada direção, para acomodar grandes volumes de tráfego e reduzir o congestionamento. Número 4. O design da interestadual deve incluir sinalização clara e consistente para orientar os motoristas e garantir uma fácil navegação entre diferentes estados. O agora icônico escudo vermelho, branco e azul é universalmente reconhecido como um designador de rota interestadual. E número 5, todas as interestaduais devem ser construídas com um limite de velocidade padrão para garantir que os veículos possam viajar a velocidades consistentes, aumentando tanto a segurança quanto a eficiência.
A velocidade mínima de projeto é a seguinte: 50 milhas por hora em áreas urbanas e montanhosas, e 70 milhas por hora em áreas rurais. A velocidade máxima de condução varia conforme o estado. Os estados do Nordeste e os costeiros geralmente têm limites mais baixos, enquanto os mais altos são para os estados a oeste do Mississippi. Por exemplo, várias partes das rodovias interestaduais 10 e 20 no Texas têm um limite de velocidade de 80 milhas por hora, enquanto o mesmo limite geralmente não ultrapassa a marca de 55 milhas por hora em Washington, Distrito de Colômbia. Graças a essas velocidades e à qualidade das estradas, até mesmo uma viagem transcontinental pode agora ser realizada em questão de dias. Esta também é a maior vantagem do sistema de rodovias interestaduais para o povo americano. Este sistema facilita viagens rápidas, eficientes e convenientes. Além disso, esta viagem também é mais segura. As estradas do sistema de rodovias interestaduais são muito mais seguras devido a faixas largas, inclinações consistentes e curvas suaves, reduzindo a probabilidade de acidentes e proporcionando uma condução mais confiável. Quando o programa de construção da interestadual começou em 1956, a taxa de mortalidade nacional era de 6,05 mortes por 100 milhões de milhas de veículo percorridas. Em 2023, foi de 1,26 mortes. O sistema de rodovias interestaduais também fez maravilhas para a economia dos Estados Unidos. Simplesmente, os Estados Unidos nunca teriam se tornado a maior economia do mundo sem a poderosa conectividade que o sistema de rodovias interestaduais garantiu. A construção deste sistema praticamente inaugurou um segmento inteiramente novo da economia, que atendia aos viajantes ao longo do sistema de rodovias interestaduais. Hotéis, motéis, restaurantes e postos de serviço surgiram rapidamente, criando uma economia à beira da estrada em crescimento. Porém, o sistema de rodovias interestaduais não beneficiou apenas este setor econômico. A facilidade de viagem interestadual revolucionou várias indústrias além da hospitalidade. As empresas de varejo expandiram para novos mercados, os fabricantes otimizaram suas cadeias de suprimentos e surgiram centros de distribuição para lidar com o maior fluxo de mercadorias. O sistema de rodovias interestaduais também desempenhou um papel crucial na facilitação do comércio ao conectar produtores com consumidores em grandes distâncias, impulsionando tanto as economias regionais quanto nacionais. Como resultado, cidades como Albuquerque, Phoenix e Dallas conseguiram se transformar em enormes metrópoles. Phoenix sozinha cresceu mais de 10 vezes. Em 1940, após o fim da Grande Depressão, Phoenix tinha uma população de cerca de 65 mil. Até a década de 70, esse número subiu para impressionantes 874 mil. Esses números não devem ser surpreendentes, considerando o fato de que a construção do sistema de rodovias interestaduais teve o maior impacto no sul e no oeste dos Estados Unidos, e foi onde a maior parte da construção ocorreu. No sul, Arkansas, Geórgia e Carolina do Sul viram a maior quantidade de milhas construídas per capita, enquanto Montana, Nevada, Wyoming e Utah se destacaram no oeste. Em suma, a periferia dos Estados Unidos tinha mais a ganhar com o sistema de rodovias interestaduais, pois finalmente estava adequadamente conectada aos principais centros e mercados da nação, estimulando o crescimento econômico e o desenvolvimento urbano. Até áreas aparentemente impossíveis de conectar tiveram melhoria significativa na acessibilidade. Pegue a rodovia interestadual 70 como exemplo. A construção desta rodovia interestadual é considerada nada menos que uma maravilha da engenharia, pois a rota passa direto pelas montanhas rochosas, cruzando terrenos desafiadores e atingindo elevações acima de 11 mil pés. Há o túnel Eisenhower, o ponto mais alto ao longo do sistema de rodovias interestaduais, com uma elevação de 11.158 pés, o que o torna um dos túneis veiculares mais altos do mundo. Glenwood Canyon é um trecho de estrada de 12,5 milhas, que serpenteia por uma garganta dramática que, como mencionamos, foi concluída por último. E, finalmente, o San Rafael Swell, uma enorme área de formações rochosas erodidas e profundos cânions que a rodovia percorre magistralmente. Graças ao esforço e engenhosidade por trás da rodovia interestadual 70, o lado oeste dos Estados Unidos
tornou-se amplamente acessível para uma variedade de desenvolvimentos e atividades, incluindo esqui, turismo e comércio. Outro papel crucial do sistema de rodovias interestaduais a ser mencionado, já que tudo se iniciou na área militar dos Estados Unidos, é que algumas partes das interestaduais funcionam como pistas de pouso de emergência para aeronaves militares. Existem também inúmeras unidades de saúde, postos do exército próximos a rodovias interestaduais, assegurando rápida implantação e apoio logístico quando necessário. Por exemplo, a 1ª Divisão de Infantaria em Fort Riley, Kansas, está perto da Interestadual 70, enquanto a 3ª Divisão de Infantaria em Fort Stewart, Geórgia, está posicionada perto das unidades de saúde. Rodovias 17 e 84, bem como as interestaduais 16 e 95. Considerando tudo, é abundantemente claro que o sistema de rodovias interestaduais encontrou uma maneira de melhorar quase todos os aspectos da vida americana, desde a eficiência do transporte e segurança rodoviária até o desenvolvimento econômico e a segurança nacional. Em outras palavras, os Estados Unidos devem muito a uma aparentemente simples coleção de estradas. Se você gostou do vídeo, confira outros como Por que não há uma ponte entre a Europa e a África ou este que pode te interessar. Obrigado por assistir e cuide-se.